Doutora, bom, enfim, a senhora é uma advogada, se especializou nesse tipo de trabalho, e a senhora trabalha junto a uma corretora, né? A Sim, um banco, né? Hoje é um banco, né? é uma exchange própria. Certo. É uma blockchain privada que emite seus tokens e essa blockchain privada tem todas essas normas de QIC, que a gente fala, Know Your Customer, e na parte dos fornecedores, da parte da liquidação de pagamentos, a gente chama de QIP, Know Your Partner. Então, são nomenclaturas convencionadas internacionalmente como políticas internas para diminuir ou mitigar os riscos financeiros. Então a empresa criou a própria criptomoeda Isso, dela. sim. Qualquer um pode criar uma criptomoeda. Olha, se você tiver, né? Eu sempre falo da parte da estruturação jurídica. É muito importante você entender qual é o modelo do negócio que você quer criar. Mas sim, qualquer cidadão, qualquer empresa, ela pode criar um token, pode criar uma criptomoeda, um criptoativo, tem os NFTs, né? E por isso que é importante cada vez mais a Receita Federal, COAF, CVM, Banco Central emitirem políticas públicas, eu falo assim, não apenas através de cartilhas e resoluções que o cidadão comum não vai nem saber buscar na internet. Mas esses vídeos curtos, né, essas pílulas que a gente acaba conseguindo acessar através de um TikTok, Instagram, Facebook, é importante essa integração também com as redes sociais. Picareta nesse, né, eu digo assim, Muita. se você, eu tenho medo às vezes de falar, siga isso ou siga aquilo, porque a gente não sabe quais são os interesses. Por isso que eu abri essa, para colocar a senhora na posição de ter alguém de confiança, Sim. né? Ou seja, ter um advogado Assessor que de possa, exatamente, eu digo um advogado a quem eu possa recorrer no caso de uma dúvida ou de um problema, né? Ou seja, se eu tiver algum problema com a corretora, a senhora está lá para me ajudar a entender que não foi um problema, que foi sei lá, o que pode acontecer no meio desse caminho, mas qual é a sua conduta ali dentro da empresa? Garantir transparência. Eu acho que, de um modo geral, a conduta do jurídico, do compliance dentro de uma exchange, de uma corretora de ativos virtuais, é garantir transparência de informações para o consumidor. Porque é um mercado privado, um mercado financeiro ainda não regulado, ou seja, a gente está numa fase de regulamentação. Tivemos 2 consultas públicas do Banco Central para entender, através das suas plataformas, como o mercado cripto tem se desenvolvido no Brasil. A gente tem um país assim com um crescimento enorme em inovação tecnológica. Então, o órgão precisa regular, mas não pode também sufocar a inovação. Então, são desafios aí bem complexos. Ou seja, a impressão que eu tenho, quanto mais correção a senhora passar, né, quanto mais correto no compliance a senhora trouxer dentro do seu trabalho para essa empresa, mais confiança eu vou ter de investir ou de comprar essa criptomoeda. Seria mais ou menos isso? Confiança, fidúcia, capacidade de pagamentos, porque é muito interessante que todos os problemas maiores que a gente teve hoje no Brasil foram por ausência de PLD, de um compliance robusto, né, de políticas de mitigação desses riscos de liquidação. Então, tem que analisar de fato se a empresa tem uma residência fiscal no Brasil ou qual é a jurisdição que ela está subordinada. Porque a gente tem os paraísos fiscais, tem aí as jurisdições que acabam tendo uma legislação mais flexível, né, com relação a alguns modelos de negócios. E aqui no Brasil, felizmente, a gente tem tido um Banco Central muito atento às exigências do GAFI. O GAFI é uma entidade internacional que faz essa validação e essa análise de políticas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro e também ao terrorismo. Então, o GAFI e o Banco Central têm analisado cada vez mais as condutas, né, a serem aplicadas para as VASPs, que a gente fala, que é Virtual Asset Service Providers, são as plataformas de ativos virtuais. Então, tem uma espécie de um órgão não regulador, mas que dá um norte para todas as empresas, diz a elas como elas devem se conduzir ao longo desse processo. Doutora, enfim, como eu disse a senhora lá no começo, se desconfiava muito do que poderia acontecer. Hoje, como é que está esse mercado hoje? É um mercado que ainda gera uma certa desconfiança ou ele já se estabilizou? Você já tem? Eu pergunto isso à senhora pelo seguinte: a quantidade de jovens e a quantidade de pessoas mais velhas que hoje estão nesse mercado, não em números, mas assim as diferenças pelo menos.
Na maioria das vezes, o público mais velho é mais tradicional e conservador, né? E realmente a gente tem, às vezes, as mesmas perguntas em curto espaço de tempo das mesmas pessoas. A gente vê mais 60 a mais, né? 70 a mais, tem muita preocupação mesmo, porque já passou por muitas coisas, né? De inflação, confisco, problemas assim históricos, né? Na nossa economia nacional. Agora, a população jovem, ela está mais engajada nas políticas ESG. Então, considerando que os criptoativos também têm esse perfil de democratizar o acesso das classes mais baixas, alguns tokens têm uma finalidade até socioambiental, a gente tem tokens voltados para captação de crédito de carbono, questões de descarbonização do meio ambiente, práticas sustentáveis. Você pode criar tokens sobre absolutamente tudo, né? Cria uma política que a gente chama white paper, que é a certidão de nascimento do token, trazendo todas as justificativas, os problemas encontrados, qual vai ser o lastro daquela sua criptomoeda, enfim. Aí você cria um modelo de negócio e traz dentro de uma blockchain. Essa blockchain pode ser centralizada ou não. Então, assim, considerando o público mais jovem, que está mais antenado nessas plataformas digitais, a gente percebe que, de fato, de 18 a 35 anos tem bastante aderência, não é apenas aqueles 1 ou 2% que geralmente um assessor mais tradicional de investimentos, ele fala, né, olha, criptoativo eu colocaria no máximo 1 a 2% aí do seu patrimônio em um ativo virtual. O jovem, ele arrisca um pouquinho mais. Fazer por isso, exatamente. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Doutora,